Turma, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o grupo dos répteis. No grupo dos répteis, nós vamos observar o seguinte, que esses seres, eles constituem o primeiro grupo de vertebrados a passar pelo ciclo de vida do ambiente terrestre sem depender da água. Então, verifica que nós trabalhávamos nas aulas anteriores o grupo dos peixes e dos anfíbios. Então, a gente observou que esses seres eles eram dependentes da água, tanto para sobreviver quanto para a sua reprodução. Já o grupo dos répteis, nós vamos observar que eles não dependem exclusivamente da água. Então, eles podem fazer essa troca gasosa fora da água e também o seu ciclo de reprodução acontece fora da água, tá? Outra característica que nós vamos observar nos répteis é em relação aos anfíbios, que os anfíbios eles não apresentavam nenhuma estrutura de proteção. Já nos répteis, eles apresentam essa estrutura de proteção, que são as placas ou placoides que nós chamamos, né? E também a carapaça. Então, essa proteção, ela impede que eles percam líquido, tá? E também, como a gente já falou, esses seres, no período da reprodução, a fêmea, ela sai da água, ela vem para a terra. Isso aí vocês podem estar observando nas páginas do livro de vocês, a partir da página 219. Então, ela sai da terra, da água, vem para a terra, ela faz um buraco na terra, desova. Assim que ela terminar de desovar, ela cobre, puxa todinha a terra para cima dos ovos. Então, ali ela está protegendo os seus ovos, tá? Mas aí, a partir do momento que ela desova, na realidade, é o ciclo da vida esse, né? Então, ela corre risco de vida sempre. Existem alguns animais que ficam na expectativa de encontrar uma ninhada de ovos, de tracajá ou de tartaruga para se alimentar, tá? Os próprios répteis são desse grupo. Então, eles se alimentam dos ovos desses animais. E também tem a questão do ser humano, né? Que alimenta-se também desses ovos. Agora, nós vamos observar que existem várias espécies desses animais que estão em extinção. Mesmo eles apresentando toda essa estrutura de proteção, eles estão entrando em extinção devido a poluição do ambiente, a pesca predatória e outros fatores mais que podem contribuir para a eliminação desses animais, tá? Então, quando se fala de réptil, vamos ver a classificação dos mesmos. Nós temos aí o grupo dos quelônios, os grupos dos crocodilianos, vamos ver 2 de cada, tá? E porque a gente vai ver mais à frente os escamados também, tá? Então, do grupo dos quelônios, nós vamos ter como principal representante a tartaruga, o jabuti, os cágados. Então, cada um ele tem a sua forma diferenciada de sobreviver, como por exemplo, o jabuti, ele é exclusivamente da terra. O tracajá ou a tartaruga, no caso, que são do mesmo grupo, já são da água. Então, como é que nós vamos observar, por exemplo, como é que um sobrevive na água, outro sobrevive na terra? Ou como é que nós vamos diferenciar também um tracajá de um jabuti? A tartaruga ou tracajá, eles apresentam, entre os dedos, eles apresentam uma membrana. Essa membrana ajuda na locomoção na água, enquanto que o jabuti, ele é desprovido dessas membranas, ou seja, ele não apresenta essa membrana. Então, ele é exclusivamente da terra
digamos assim, que ele é um escavador, tá? Ele usa as unhas para cavar. Mas não quero dizer que as tartarugas não tenham unha também. Elas têm também, porque elas precisam cavar para a sua desova. E os cágados também. Os crocodilianos, eles são do grupo aliás, são representados pelos jacarés, tá? Jacarés e crocodilos. E também os gaviais. Cada um ele vai se diferenciar através da estrutura corpórea, através do formato da cabeça, tá? Então o grau de parentesco entre eles é muito semelhante. Os escamados estão representados principalmente pela serpente, pelos lagartos, tá? Que são os principais representantes desse grupo. Então vai ressaltar que a cobra, ela não é invertebrado, como muitos pensam, né? Ela é do grupo dos vertebrados, classificada como escamado, ou lá do grupo dos répteis. Como eu já falei para vocês, existem muitas espécies de animais que estão entrando em extinção, mas existem também vários projetos que se preocupam com a extinção desses animais e acabam trabalhando para que isso não aconteça, tá? Então, se a gente fala, por exemplo, dos quelônios, os quelônios, existem espécies que estão completamente em extinção, tá? Devido, como eu falei para vocês, a pesca predatória, a poluição do ambiente. A gente observa, por exemplo, muitos animais que são encontrados com saco plástico na boca, como é que se diz, preso a alguma linha a linha cortante, vamos supor assim, ou algum ferro, sei lá, alguma coisa assim, tá? Então eles acabam brigando com a própria natureza para sobreviver. E aí na página 222 você observa toda a estrutura do corpo desses animais. No caso, se eu estiver falando de quelônios, eu vou dizer que eles apresentam quatro patas, né? 2 dianteiras e 2 traseiras. Eles apresentam o corpo meio achatado, né? Meio arredondado, não é totalmente redondo, tá? E apresentam as placas no corpo, que essas placas elas servem para proteger o corpo do animal, tá bom? E lá no grupo dos crocodilianos também você vai observar o representante, o jacaré, ressaltando que quando eu falo dos répteis, eu estou dizendo também que os hábitos alimentares deles são muito diferenciados, tá? Digamos assim, existem alguns répteis que eles são completamente carnívoros, outros já são herbívoros e assim sucessivamente, tá? É a forma como eles conseguem sobreviver alimentando-se de outros animais ou alimentando-se de vegetais. O sistema digestório dos répteis ele é composto por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto e cloaca, tá? Então ou seja, vamos dizer que o sistema digestório dos répteis é de forma completa, tá? Os peixes e os anfíbios apresentam outras estruturas que auxiliam na digestão, como o fígado e pâncreas, tá? Isso, veja bem, que sempre a gente está falando em grupo de mamíferos, ou seja, de anfíbios, de peixes e de réptil, que agora é o grupo a qual nós estamos estudando, beleza? Vamos falar um pouquinho agora sobre o sistema circulatório desses animais. Então, os crocodilos, eles apresentam o coração com 4 câmaras.
com separação completa entre os dois átrios e os dois ventrículos, como você está observando aqui na imagem, tá? Você, página 224, acompanhando o teu livro. Então, nos demais répteis, o coração é dividido em 3 câmeras, tá? Então, ressaltando, dos crocodilos, eles apresentam um coração com 4 câmeras, tá? Nos demais répteis, o coração é dividido apenas em 3 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. E aí você vai observar como é que ocorre a mistura dos gases, né? Aí na imagem você pode estar acompanhando, olha só. 1 é o átrio direito, 2 ventrículo direito, 3 átrio esquerdo. Ou desculpa, e o 3 é onde, aqui em cima, onde ocorrem as trocas gasosas, tá? O 4, que é o átrio esquerdo, tá bem aqui, pode observar aí no 4. O 5 é o ventrículo esquerdo e o 6 tá indicando aí que o sangue rico em gás oxigênio sai do coração por duas artérias e é distribuído para todas as partes do corpo, tá? Então é dessa forma que funciona o sistema circulatório dos animais. Com relação, ainda falando aí do grupo dos seres, nós vamos observar que existem alguns animais desse grupo que apresentam uma estrutura é muito comum de ouvir falar, são animais peçonhentos, né, como no caso a cobra, e dentro do próprio grupo da cobra tem algumas que não são peçonhentas. E a gente ouve falar assim que as cobras elas só atacam porque elas estão se defendendo, tá? Então chegou alguma coisa estranha por lá, então ela vai atacar para se defender ou para capturar o seu alimento, tá? Então você observa aí a estrutura de uma jiboia, né? Então ela apresenta as fossetas, onde essas fossetas elas auxiliam, como por exemplo, se ela não pode até não estar visualizando a sua presa, mas através dessa fosseta ela é capaz de identificar, ela é capaz de chegar até onde está a sua presa, ok? Então essas fossetas, quando elas estão localizadas nos lábios, ela é chamada de fossetas labiais. E quando elas estão nas narinas, são fossetas loreais. Tá? Então a gente observa assim que o mundo encantado dos répteis, né? Assim como outros animais. Então, só para a gente concluir, eu já falei para vocês da reprodução, né? Que a fêmea escava no caso, como se fosse um ninho dentro da terra, e lá ela desova, e após a desova, ela fecha bem a proteger dos animais, tá? Então, só ressaltando, os ovos dos répteis são compostos postos em ambiente terrestre, tá? Não vão confundir. Nesse mesmo grupo dos répteis, no caso existem alguns animais, no caso da cascavel, que ela é vivípara. Significa que o filhote ele se desenvolve no ventre da mãe. Com o tempo hábil aí, esses filhotes, no caso, nascem através da cloaca do animal, tá? O caso que a gente está falando agora é da cascavel, tá? É uma característica exclusiva da cascavel. Então, gente, o nosso assunto era até aqui. Eu espero que vocês possam estar acompanhando no livro de vocês e segue nossa atividade para vocês fazerem da página 226 à página 227, tá? Vocês dê uma lida no conteúdo, resolva direitinho
e na próxima aula a gente faz a correção, ok? Obrigada e até a nossa próxima aula.